A paz do Senhor, queridos. Estão iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título: Quem segue a Cristo purifica o coração. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando imitadores de Cristo. E hoje iremos comentar a lição de número 10, a 10ª lição deste trimestre, que tem como título: Quem segue a Cristo purifica o coração. Então, meus amados irmãos, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico desta lições neste trimestre, nós já estudamos 9 lições e hoje estaremos estudando essa 10ª lição, que mais uma vez começa com o título de Quem segue a Cristo. Nessa aqui purifica o coração, porém já estudamos outras. E nessa aqui nós vamos ver novamente aquilo que já batemos certamente em alguma dessas lições que passou. Que Cristo, quando olha para o homem, ele olha para a intenção do coração. Qual a motivação que leva o homem a fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo, ou seja, aquilo no sentido de fazer alguma coisa ou de deixar de fazer alguma coisa. E Deus olha para o interior, porque é Ele que conhece. E nesta lição nós vamos comentar sobre isso. Por quê? Porque, como o autor da lição nos fala, vivemos em uma sociedade que está extremamente fútil. Em que sentido? Tem uma preocupação exacerbada com a aparência. O que se posta nas mídias sociais, o que você quer mostrar para as pessoas. Você, quando eu falo o que você quer mostrar, eu estou falando aqui de um modo geral, porque as pessoas nos dias que vivemos estão preocupadas muito com o que os outros vão falar da minha aparência exterior, daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então, para a sociedade secular, isso se tornou extremamente importante. A aparência, o que ela demonstra para as pessoas, e muitas vezes não é aquilo que ela é, mas ela deixa transparecer uma imagem falsa da sua personalidade, das suas motivações, do que o seu coração tem cheio, do que está cheio o seu coração, e muitas vezes as pessoas deixam se levar pela aparência. Então é nessa lição que nós vamos tratar sobre esse servir a Jesus. É o que, meu irmão? É ter transformação de vida, é ser transformado. Por isso as Sagradas Escrituras nos fala que é um novo nascimento. É necessário nascer de novo. E nascer de novo, meu irmão, é deixar as coisas velhas para trás. Por isso a palavra de Deus nos fala que eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E o autor vai enfatizar no primeiro tópico, mostrando como é maravilhoso servir. Aí ele vai tocar num ponto sobre a condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. E o que é que acontece, meu irmão? Quando o homem quer viver longe de Deus, quando ele se aparta de Deus, meu irmão, ele fica cada vez mais em uma situação miserável, em uma situação degradante, em uma situação que tenta se esconder daquele que tudo vê e daquele que tudo pode. Foi assim que aconteceu quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam. A primeira atitude que eles tomam é se afastar de Deus, é se esconder de Deus, porque a palavra de Deus fala que na viração do dia o Senhor descia para falar com Adão e Eva e tinha um contato, tinha-se uma conversa, tinha uma comunicação, tinha um relacionamento entre a criatura e o Criador. Mas quando o homem peca, ele quebra, meu irmão, esse laço de união, essa comunhão que existia com Deus, porque é isso que o pecado faz. O que o pecado faz? Ele distancia o homem de Deus. O que distancia o homem de Deus é o pecado.
e o homem peca e se afasta de Deus, procura se esconder de Deus. Mas Deus, meu irmão, sabe que o homem não é capaz de procurá-lo, porque agora está com a sua imagem manchada. Mas Deus vai ao encontro do homem. Então esta é a condução, essa é a condição que se encontra o homem quando ele tenta viver longe de Deus. Ele não tem a capacidade de se voltar para Deus. Mas Deus, meu irmão, que é infinito em misericórdia e bondoso, levantou um povo na terra que deu crédito à sua palavra, que ouviu e recebeu e respondeu afirmativamente ao chamado de Deus. E é este povo, que é a igreja de Cristo na terra, que prega o evangelho para alcançar essas pessoas que estão longe do Pai. Essas pessoas são alcançadas, meu irmão, através da pregação do Evangelho. E quem tem que pregar o Evangelho e anunciar e fazer com que o reino de Deus se expanda na terra são os crentes, os salvos em Cristo, que compõem a igreja de Deus, a igreja militante que está aqui nesta terra, lutando e batalhando contra as hostes espirituais para fazer com que o mundo reconheça que Deus é o Senhor e mostrando que Cristo foi Cristo que fez, que pagou o alto preço para que hoje saísse de graça para cada um de nós e pela graça de Deus fôssemos alcançados pelo perdão dos pecados que nós não merecíamos, mas Cristo se ofereceu a si mesmo como sacrifício, meu irmão, vivo, perfeito. E ele fez tudo isso por nós, para hoje nós termos a oportunidade de vivermos perto do Pai e não mais longe, porque isto foi o que foi ofertado pelo Senhor para o ser humano que estava debaixo da opressão do pecado, que estava debaixo da condenação, que não tinha solução, não tinha, meu irmão, um remédio que fosse dado ao ser humano para que ele tivesse o seu relacionamento com Deus novamente feito, novamente enlaçado, que houvesse novamente essa ligação do homem para com Deus. Mas Cristo, meu irmão, que é o único mediador entre Deus e os homens. Ele se fez maldição por nós. Esta foi a oferta, meu irmão, de Cristo no Calvário, de morrer e dar a vida por cada um de nós. Esta é a maravilhosa oferta do Salvador e o convite que ele faz para cada um de nós e para aqueles que estão caminhando longe do Pai é este, meu irmão, compromisso de amor. Por isso, meu irmão, o texto áureo das Sagradas Escrituras, que é João 3, versículo 16, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o evangelho que nós pregamos é o evangelho da transformação, porque é um evangelho que transforma a vida. A pessoa vem sim como ela está, mas quando ela recebe a palavra, o Espírito Santo começa a agir em sua vida, porque a pessoa que responde afirmativamente, meu irmão, e se arrepende de seus pecados e se prostra diante de Deus, entregando sua vida, ele se deixa transformar, porque Deus vai agir na vida dele, porque o evangelho é transformação, porque como nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, nós temos que tratar da nossa pátria celestial, a qual advém de Deus, a qual os fundamentos não foi feito por mão de homem, mas Deus quem fez, Deus que construiu, e é isto que advém, meu irmão, para cada um de nós, porque o convite foi lançado, nós aceitamos, mas esse convite ainda está sendo lançado para alcançar nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, para que eles venham alcançar a salvação através de Cristo Jesus, reconhecendo que eles não são capazes de por si só alcançar a salvação em Deus. Então o convite que Deus chama é para esse compromisso de
mudança, porque a cruz tem que ser carregada. Foi isso que Cristo falou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo está dizendo, vai pagar um alto preço. O preço vai ser pago, mas o fim é de glória. Então tem que vir, meu irmão. Tem que vir, mas para vir tem que alguém ir lá e anunciar o evangelho. Tem que alguém lá e pregar a palavra de Deus. Este primeiro tópico, o autor cita esses comentários que nós falamos já como uma maneira de preparar para entrar agora no tópico 2, que é o que vai falar mais propriamente do texto bíblico da lição, que ele vai falar agora sobre Jesus e os fariseus. Porque o autor comenta aqui de maneira bem clara, e nós vemos isso no Evangelho, que sempre houve esse embate de Jesus com os fariseus, porque os fariseus, que eram os religiosos da sua época, eles sempre buscavam intimidar Jesus. Por quê? Porque Jesus agora veio e está rompendo aquele ciclo vicioso de mestres humanos, de mestres que agiam segundo, meu irmão, os seus preceitos, porque eles agora estavam longe de Deus, estão afastados de Deus, então interpretando a palavra de Deus a seu bel prazer. E quando vem Jesus, que não vem de dentro de uma escola rabínica, agora vem pregando com sabedoria, ousadia e autoridade, e está atraindo multidões, isso causa um impacto na vida daqueles homens, porque eles que tinham o monopólio de como pessoas santas, de como pessoas sábias, de como eram, de como mestres que eram. E Jesus, quando vem e quebra isto, meu irmão, mostrando que os seus ensinamentos pode até ter alguma valia, mas não valem de nada porque eles não os praticam. Por isso Jesus falava, vocês podem ouvir o que eles falam, fazer tudo o que ele fala. Mas não façam o que vocês fazem, o que eles fazem, não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa, mas fazem outra. É como eles me honram com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E Jesus está falando isso por quê? Porque aqueles homens chegam para Jesus e perguntam para Jesus por que os discípulos dele estão comendo sem lavar as mãos. Na verdade, meu irmão, os discípulos estavam com as mãos lavadas, mas existia todo um costume, um ritual de lavagem de mão, de lavar 1, 2, 3, 7 vezes as mãos, com sabão, braço. Era um ritual para depois ir comer. E com isso as pessoas viam isso, aqueles homens praticando, e diziam, nossa, como esses homens são santos, homens de Deus. Eles se purificam totalmente, eles se procuram fazer as coisas certinhas, fazendo as coisas tudo nos mínimos detalhes. E as pessoas viam isso. Era aquilo que nós falamos no primeiro tópico, os homens que querem viver de aparência. Os homens que querem viver, meu irmão, mostrar para o povo uma coisa que eles não são. E Jesus agora vai mostrar para aqueles homens que não é como eles acham que é a vida cristã, a vida que agrada a Deus, não é nessas coisas que eles fazem. Esse apego a rituais, esse apego a cerimônias, esse apego a coisas deste mundo, meu irmão. Porque isso que eles estavam fazendo era para demonstrar uma coisa que não era, ou seja, eles estavam sendo hipócritas. Eles estavam sendo, meu irmão, falsos, mentirosos. E Jesus, quando fala para ele, está falando justamente isso, mostrando, meu irmão, que os seus corações estão longe de Deus, que os seus corações não estão alinhados com a vontade de Deus. E é isso que Jesus profere para ele. Jesus está dizendo, olha, é do coração que procedem os maus pensamentos. Porque o que sai da boca do homem, isso é o que contamina o homem.
Porque é do coração que procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. E Jesus vira para ele e fala: olha, são essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Meu irmão, muita atenção nessas palavras de Jesus. Jesus está mostrando, meu irmão, que aqueles homens tinham corações impenitentes, corações que não estavam voltados para Deus, mas estavam preocupados com a aparência. Por isso Jesus vira e mexe e chama aqueles homens de hipócritas. E hipócritas são essas pessoas que usam máscara. Por que hipócrita, meu irmão? Hipócrita é um tipo de atores que existia à época de Cristo. Eram atores que não demonstravam alegria, choro, nem tristeza, nenhuma emoção. Por quê? Porque eram atores que usavam máscara. Esses atores que ensinavam com máscara naquela época era chamada de hipócritas. E hipocrisia era a peça que era ensinada por eles. E Jesus, quando fala isso, está dizendo para eles: vocês mostram uma coisa que vocês não são. Vocês usam máscara para esconder quem verdadeiramente vocês são. E Jesus, quando fala isso, meu irmão, é censurando o mesmo ato daqueles homens, porque Jesus não tinha preocupação com os fariseus, porque Jesus não respeitava, meu irmão, e não respeitava mesmo os critérios dessas práticas que eles exacerbavam e queria colocar sobre as pessoas. Isso era uma forma, meu irmão, de ter algum mérito para alcançar a salvação. Isso era alguma forma de ter algum mérito para fazer com que fossem vistos e fossem taxados como homem de Deus, como homens santos, como homem de uma espiritualidade elevada. Mas isso tudo contraria a palavra de Deus. E Jesus vem e vai no âmago da alma, que é onde ninguém vai, que é diretamente no coração, e toca ali naqueles homens, e eles mesmo assim não se deixam serem impactados pelo poder de Deus, mas ficam, meu irmão, nos seus ritualismos, nas suas cerimônias exacerbadas que em nada acrescentam nas suas vidas, nem na vida daquelas pessoas que eles obrigavam a fazer esse tipo de compromisso. Por isso o autor encerra a lição falando: cuide do seu coração. Aí o autor fala: é mais fácil ensinar a limpar o copo do que limpar o coração. E de fato, era isso que o Senhor Jesus estava mostrando para aqueles homens. Por isso Jesus, em determinado momento, vira para ele: vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro mesmo caiado? Só basta passar no cemitério. Você vai ver um sepulcro por fora, todo cheio de mármore, de flores, bonito. Alguns até colocam ouro, banham a ouro algumas partes do túmulo. É bonito por fora, a aparência é bonita, mas por dentro só tem sujeira, só tem putrefação, não tem nada que sirva, porque ali está morto. E Jesus está dizendo isso: por fora vocês mostram uma coisa, mas por dentro não. Por isso vocês acham melhor ensinar a limpar o corpo do que o coração. Porque quando se limpa o copo, alguém está vendo. Quando está se mostrando uma coisa que não é, alguém está vendo, está recebendo elogio. Não tem a motivação correta. Não tem a intenção correta. Mas aquele que procura, meu irmão, limpar o coração, ele não está preocupado, meu irmão, em demonstrar para A ou para B o que ele é, o que ele quer ser ou o que ele será. Mas ele está preocupado em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Porque quem limpa o coração, meu irmão, não tem preocupação com as aparências, como os fariseus tinham de tentar agradar as pessoas, de mostrar uma coisa que não era, de se mostrar mais espirituais, mais santos, como se fosse homem de Deus, mas estavam com o coração afastado de Deus e longe de Deus. E Cristo vem, fala e censura os seus atos. E o autor vai prosseguindo, falando que o desafio está mais próximo do que se pode imaginar. Falando que as pessoas têm dificuldade
em assumir seus erros, em assumir seus fracassos. E isso tem um motivo simples, e muito simples tem. Porque quando ele faz isso, ele está mostrando que a origem de tudo aquilo está no seu coração. Que a origem de tudo aquilo veio do seu coração, conforme Jesus falou. Que do coração que procede os maus pensamentos, as mortes, adultérios. Por isso o Senhor Jesus, meu irmão, nos convida a vigiar constantemente, para que assim possamos vencer as armadilhas de nossa natureza, que ela está sempre inclinada para o mal. A natureza humana ela está sempre inclinada para o mal, mas Deus nos deu o Espírito Santo para que possamos resistir, meu irmão, e prevalecer contra as coisas desta vida. Então, como não contaminar o coração? O princípio é claro. O princípio é claro. É eu ter um coração pacificado. É eu viver sem querer mostrar uma coisa que não sou, ou seja, eu viver sem máscara. E que a nossa vida espelhe, meu irmão, a glória de Deus, que a nossa vida reflita a glória de Deus, não a minha aparência para eu demonstrar alguma coisa, não, mas que vejam Cristo em nós, que vejam Cristo na nossa vida, que olhem para nós e digam verdadeiramente eu vejo Deus na vida daquela pessoa. Eu vejo que ele é um homem santo, uma mulher santa de Deus, porque ele caminha com Deus, ele tem contato com Deus, ele vive com Deus. E isso é que impacta, meu irmão, o mundo. É o amor dos cristãos um para com os outros, assim como para o seu próximo. Então, meu irmão, nós devemos sim buscar andar separado das coisas do mundo, sim, mas não sair do mundo, porque Cristo orou e falou isto: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós estamos em um mundo pecaminoso, em um mundo corrompido, mas nós somos o sal da terra e luz do mundo para fazer a diferença, para fazer com que as pessoas sejam impactadas com o evangelho de salvação que vem diretamente do trono da graça, mas para que ele venha surtir efeito na vida das pessoas, as pessoas têm que ouvir, e para ouvir tem que ter alguém que pregue e anuncie a palavra de Deus. E assim nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal. EBD Fácil Motivadora. Nessa lição comentamos a lição 10. Quem segue a Cristo purifica o coração.